E que bom a gente se encontrando aqui para a terceira e última parte da nossa aula sobre princípios de interpretação constitucional. Vai ser um prazer ir com vocês até o sétimo princípio. E vamos lá, porque nós estamos indo para o estudo do quarto princípio, o princípio da força normativa da Constituição. E esse princípio, ele tem uma finalidade de dar vida longa à Constituição, de permitir a durabilidade da Constituição ao longo do tempo, porque ele significa a contextualização dos princípios aos novos problemas, aos tempos atuais, que eles sejam interpretados à luz do momento. Claro que ele tem uma ligação com o princípio anterior da máxima efetividade das normas constitucionais, porque se a norma, se ela fica obsoleta, se ela não é enxergada à luz do novo momento, ela vai perder a sua aplicabilidade. Então, aqui temos uma citação para a gente entender esse princípio da força normativa da Constituição. A interpretação da Constituição deve referir os seus princípios aos novos problemas da sociedade, de tal maneira que haja sua concretização continuada. Os princípios textualizados, por sua vez, devem ser interpretados à luz dos valores vivenciados pela comunidade. Então, não podemos querer substituir por algo que venha de novo, sendo que é possível essa oxigenação da Constituição. Ela é feita para durar. Na solução dos problemas jurídico-constitucionais, deve dar-se prevalência aos pressupostos da Constituição para uma eficácia ótima da lei fundamental. Compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais, isso vai possibilitar a atualização normativa, garantindo a sua eficácia e permanência ao longo do tempo. Então, é justamente essa ideia da oxigenação da Constituição para que ela perdure o máximo de tempo possível. Continuando no princípio da força normativa, a Constituição ela deve ser interpretada de modo que lhe seja assegurado força normativa, reconhecendo a eficácia de suas normas, já que não se trata de uma mera carta política de intenções. E aqui é uma nítida influência da doutrina de Conrad Hesse, de que toda norma constitucional possui, ainda que em grau reduzido, eficácia. E veja como os princípios, como eu disse, eles vão mantendo a sua ligação, e isso é bom porque mantém a coerência na interpretação das normas constitucionais. E vamos então para os nossos exemplos, para os nossos casos, para a gente ir entendendo cada princípio. Esse aqui, ele vai se referir ao que está lá no artigo 5º da Constituição. Aqui está tampando para mim, mas acho que é inciso 12, né? Que vai falar da violação do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas. Então, esse sigilo, ele tem a sua proteção lá no artigo 5º da Constituição, porém, não é absoluta. Né? Existem as exceções, porque, olha aqui, salvo no último caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Existe uma lei infraconstitucional, ela é conhecida como Lei das Interceptações Telefônicas. Essa lei que tá logo aqui embaixo, olha, eu vou grifar, Lei 9.296, de 1996, e vamos entender como que o STF deu uma oxigenada sobre a interpretação desse pedacinho da nossa Constituição.
Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, maiormente com o escopo de salvaguardar práticas ilícitas, cita um habeas corpus, a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar a incompatibilidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei das Interceptações Telefônicas com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Esse caso, pelo que eu me lembro dele, ele aborda, está questionando o acesso no âmbito de uma investigação criminal de e-mails, né? Como se o sigilo sobre os e-mails estivesse preservado porque não está incluído nessa exceção do inciso 12 do artigo 5º. E a gente pode expandir isso para outras formas de comunicação que a tecnologia nos permite hoje e o que não estava acessível quando da confecção da Constituição, como o uso massivo das redes sociais na internet, com aplicativos de comunicação, de conversas, chamadas de vídeo, a exemplo do WhatsApp. Então, isso traz uma nova realidade e nós precisamos manter a aplicação da Constituição mesmo sob essas novas circunstâncias de vida. Vamos para o 5º princípio, e vocês vão ver que vai ser tranquilo, porque a gente já viu alguns casos que faziam remissão ao princípio da repartição funcional, que busca respeitar a separação dos poderes e a repartição das competências constitucionalmente estabelecidas. Por quê? A Constituição ela faz toda a organização do Estado e o faz de um modo estruturante. Vai regular e vai distribuir as funções entre os seus órgãos. Logo, o intérprete da Constituição, claro que ele tem que ater-se a essa vontade do Constituinte. O judiciário, portanto, ele não pode interpretar as competências e as atribuições constitucionais de um modo diverso. O objetivo desse princípio é evitar conflitos entre órgãos e entes federados. E a grande questão quando a gente fala do judiciário aqui é o medo, principalmente que os outros poderes têm, do judiciário acabar por ampliar as suas competências, seus âmbitos de atuação, em detrimento do executivo ou do judiciário. E aqui temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um pedacinho dela, é bem curtinha, que está se relacionando com esse artigo 2º da Constituição. A gente já leu o caput, vamos ler novamente. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a Constituição está organizando as estruturas do nosso Estado, aqui os poderes. E, nesse caso, como o STF decidiu condicionar a aprovação de licenciamento ambiental à prévia autorização da Assembleia Legislativa, implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo, não autorizada pelo artigo 2º da Constituição. Vamos tentar entender melhor esse caso. O licenciamento ambiental, ele pressupõe a existência de um processo administrativo que vai correr perante o órgão ambiental que faz parte das estruturas do Poder Executivo, aqui no caso o Poder Executivo estadual. Então o Estado Executivo é que vai apreciar todo esse processo administrativo, que é o processo de um licenciamento ambiental, e ao final decidir se emite ou não a licença ambiental para esses estabelecimentos que são potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. Eles, por ordem constitucional, precisam passar por um processo de licenciamento ambiental. Porém, aqui embaixo, a gente consegue perceber que o Estado, ele quis puxar para o legislativo parte dessa competência que é unicamente do Poder Executivo, porque está na Constituição a competência administrativa para o Executivo de
emitir as licenças ambientais. E o STF diz que isso está errado. Realmente está, né? Como que a aprovação de uma licença ambiental, que é um ato somente do Poder Executivo, vai ter que ser aprovada pela Assembleia Legislativa, né? Um outro poder. Então, o que isso está ferindo, violando? Isso aqui, ó, a independência. Eu queria grifar ali, deixa eu pegar a canetinha, olha. Está ferindo a independência entre os poderes. Porque vejam que o executivo já não vai ter mais a sua autonomia para emitir ou não as licenças ambientais. Claro, dentro da lei, é óbvio, mas sem a necessidade de passar pelo poder legislativo. Vamos ver se temos o próximo. Temos sim, um outro bem curtinho, que vai falar dessa separação do STF, novamente, olha, norma que subordina convênios, acordos, contratos e atos de secretários de Estado à aprovação da Assembleia Legislativa e inconstitucionalidade, porque é ofensiva ao princípio da independência e harmonia dos poderes. Lógico, gente, são atos típicos da administração, é uma interferência indevida do legislativo que tem outras atribuições. E nesse caso, uma súmula do STF número 649. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Então, isso aqui está coibindo a interferência do Executivo ou do Legislativo no Judiciário, no controle externo sobre o Judiciário. E vamos do sexto princípio, gente, ele é o penúltimo. Princípio da interdependência, princípio da interpretação conforme a Constituição. Você já ouviu falar desse princípio, né? Meus alunos a gente já fez atividade sobre esse princípio e agora eu vou ter um tempinho de explicá-lo um pouquinho melhor. Esse princípio, ele quer buscar o sentido das leis que as adequem à Constituição. Como assim? Vamos por partes, a gente vai ter um entendimento melhor. A ordem constitucional, ela deve ser interpretada segundo os valores constitucionais, ok? Beleza, disso a gente não tem dúvida, né? Existe uma presunção de constitucionalidade dos atos infraconstitucionais. Como assim uma presunção? Presume-se, é como se a gente desse assim, uma carta, olhasse com boa fé todos os atos que são emanados. Aqui no caso a gente está falando de atos legislativos, estamos falando das normas infraconstitucionais, todas elas têm uma presunção de que estão respeitando a Constituição. Afinal, quando a gente fala, por exemplo, de todo o processo legislativo que é constitucionalmente previsto, vamos pensar em uma lei ordinária que vai passar pelo Poder Legislativo, vai passar por votações, vai passar pelos representantes eleitos pelo povo, depois vai para a sanção do Poder Executivo. Então, esse ato ele vai passar pelos poderes que têm uma maior legitimidade, porque estão lá através de uma eleição democrática. Então, esses atos eles são presumidamente constitucionais. E essa presunção, ela deve ser mantida e esses atos devem ser interpretados buscando a sua melhor interpretação para estarem de acordo com a Constituição. Vamos ler aqui. Se uma norma infraconstitucional admite várias interpretações, então tem uma norma, não estou falando de Constituição, estou falando de norma infraconstitucional, ela admite várias interpretações, ela tem múltiplos significados. Dar-se-á preferência àquela interpretação que melhor se ajuste à Constituição. E dessa maneira eu vou afastar as demais interpretações, evitando a inconstitucionalidade. Essa é uma
técnica de controle de constitucionalidade. É a técnica da interpretação conforme a Constituição. Se mais de um sentido na interpretação é possível, eu vou priorizar aquele que compatibiliza a norma com a Constituição. Vamos ver aqui um trechinho da ementa de decisão do STF. Interpretação do artigo 1723 do Código Civil em conformidade com a Constituição Federal, com o uso da técnica da interpretação conforme. Conforme o quê? Conforme a Constituição, os valores constitucionais. Reconhecimento da união homoafetiva como família. Procedência das ações. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Uma decisão aqui, de 2011, que interpreta o 1723 conforme a Constituição. Eu acho que nós temos o texto dele aqui. Temos sim, olha. Para mim, infelizmente, tem uma tarjinha na frente, mas vocês devem estar vendo ele completo. Então, ele vem, eu não consigo ler as primeiras palavras, mas ele vem no sentido de considera-se entidade familiar a união estável entre, e aí aqui estava a questão que suscitou a interpretação conforme entre homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Então, considera-se entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Esse é o texto do artigo do Código Civil, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E aí a gente tem uma ADI e uma DPF que foram julgadas juntas, né? E através delas o reconhecimento da união homoafetiva, prevalecendo o voto do ministro relator Aires Brito, que deu interpretação conforme a Constituição, a esse artigo 1723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Entendida essa como sinônimo perfeito de família, o relator asseverou que esse reconhecimento deve ser feito de acordo com as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Enfatizou que a Constituição veda expressamente o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre homem e mulher. Então vejam, como que a gente pode, ter esse start de usar o princípio da interpretação conforme. Então, a gente primeiro olhava lá para o artigo 1723, lia o seu texto e parecia que ele estava bastante fechado nesse tipo de constituição de família entre homem e mulher, né? Porque ele é expresso a dizer entidade familiar, a união estável entre o homem e a mulher. E aí, qual é a solução? Se a Constituição fala da igualdade, fala do não preconceito. Como evitar que a gente use, que a gente veja esse artigo como incompatível com a Constituição, isso levando até uma declaração de inconstitucionalidade. Vamos interpretá-lo, vamos buscar uma interpretação que mais se compatibilize com os valores constitucionais, que são o da igualdade. Não há por que não reconhecer a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. Então, essa interpretação conforme é feita dentre os vários sentidos que é possível, né? Aqui está dizendo que a união entre homem e mulher é entidade familiar.
Mas não está dizendo que entre homem e homem e mulher não é, não está excluindo. Então eu vou buscar esta outra forma de interpretar e dizer que ali cabem os tipos de união homoafetivas. Entenderam como a gente faz esse jogo, né? Usa esse método da interpretação conforme? Vamos para a próxima. Ainda falando desse caso, né, tem mais um pedacinho. Vamos ver aqui, né, os princípios essenciais que estão envolvidos, que foram invocados, como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade. Então, foi reconhecido assistir a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar. Entendemos, né, um pouquinho mais aí esse caso. E olha onde nós chegamos, gente. Será que dá para discutir a marcha da maconha à luz das liberdades constitucionais? E eu te digo que essa brisa chegou lá ao STF. Aqui fotos, né, da Marcha da Maconha, que é uma manifestação que há alguns anos elas estavam sendo organizadas em massa em várias cidades do Brasil. Então, vários prefeitos, quando percebiam a movimentação dessa organização, das marchas das maconhas, das marchas da maconha nos seus municípios, eles, como eram organizados em redes sociais, eles já iam rapidamente ao judiciário e buscavam uma medida para tentar inibir a realização dessa marcha. Então, os organizadores, eles buscaram um provimento vindo do STF para discutir essa constitucionalidade por meio de uma DPF, a DPF 187, que vai discutir as liberdades face à Marcha da Maconha. Então, nesse caso, né, o que estava em voga? O exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento. E o plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado nessa ação de descumprimento de preceito fundamental para dar ao artigo 287 do Código Penal, que é aquele artigo que fala da apologia à prática de crime, né? Então, a questão que existia qual era? Era de que então a gente tem o direito à liberdade, a liberdade de reunião, livre manifestação do pensamento, né? Que é a defesa da legalização da maconha. Mas, por outro lado, o Código Penal que proíbe a apologia à prática de crime. Então, ficava numa situação, porque defender a legalidade é praticar o crime? Não, mas defender o uso de drogas, sim. E ali na marcha acabava que as coisas se misturavam um pouco, né? Porém, o STF, nesse caso, eu já estou dando spoiler, já estou contando o resultado, o STF ele é um tribunal que ele constantemente ele vai privilegiando, sim, o exercício das liberdades em detrimento das restrições às liberdades. Ele é bastante aberto nesse ponto e tem, assim, séries e séries de decisões no mesmo sentido. Vamos ver essa aqui. Então, olha, o plenário julgou procedente o pedido formulado em ação em ADPF para dar ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição. Então, foi dada interpretação conforme a Constituição, a esse artigo do Código Penal, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente. Alegava-se que a linha tênue entre o tipo penal, que é a apologia ao crime, e a liberdade de expressão, só seria verificável no caso concreto. E aí foi o ministro Celso de Mello, que foi o relator desse caso,
Ressaltou-se nesse julgamento existirem graves consequências resultantes da censura à liberdade de expressão e de reunião, realizada por agentes estatais em cumprimento de ordens emanadas do Judiciário. Frisou-se que, diante do quadro de incertezas hermenêuticas em torno da aludida norma, a revelar efetiva e relevante controvérsia constitucional, os cidadãos estariam preocupados em externar de modo livre e responsável as convicções que desejariam transmitir à coletividade por meio da pacífica utilização do espaço público. Então, na dúvida, eu vou sempre privilegiar a constitucionalidade, a forma constitucional de interpretar aquela norma, como nesse caso, um artigo do Código Penal.